muito pressionado aí, né? Tem gente aí que já acha que pode até ser demitido, né? Pós-confronto contra o Atlético Paranaense. Se trata desse cara aqui, né? Se trata do Tite, né? Para muitos, né? Pode ser que um resultado adverso amanhã no Maracanã, e eu estarei nesse jogo em loco, né? Pela BTB Esportes, pode ser que de repente o Tite seja demitido, hein? A pressão está muito grande, pressão dos torcedores, dirigentes, né? Está muito pesada de fato. Eu fiz até uma live, né, com o Mauro César Pereira lá na S1 Live. O Mauro estava em loco, né, lá no Uruguai, né, e ele fez a live de ontem, né, foi ontem a participação, né, ao qual também eu fiz parte da bancada com ele, e ele fez uma pergunta para o Tite lá em Montevidéu, no Uruguai, né, e ele disse que a percepção dele, o semblante do Tite era muito abatido, né, de um cara muito abatido, de um cara desanimado, né. Eu até perguntei, poxa, Mauro, será que você, com a sua experiência, sua sensibilidade, enfim, acha que realmente ele já sucumbiu, ele já largou? Né? E o Mauro meio que, né, trouxe também a percepção dele, né, achou que, de certa maneira, estava bem abatido, né, bem para baixo, né, e é fruto da pressão, né, é fruto realmente dessa pressão que é muito forte para treinar o Flamengo, né, e é um Tite campeão mundial pelo Corinthians, é um Tite com uma boa passagem, né, na seleção brasileira, é um Tite acostumado também a trabalhar com grandes jogadores e a sofrer grandes pressões. O próprio Corinthians é um time de massa, é um time que cobra bastante, enfim, então é um Tite aí que, de certa maneira, está muito, vamos dizer assim, está balançando no cargo, né? E o jogo de amanhã, diante do Atlético Paranaense, né, pode, de certa maneira, servir aí para, né, acabar sendo um jogo fatídico, né, para o Tite ser demitido, né? Tem aí um provável time, aparentemente é um time mexido que vai a campo amanhã diante do Atlético Paranaense. Vamos aqui rapidinho passar o provável time do Flamengo, né, que pode ir a campo amanhã diante do Atlético Paranaense. Pode ter algumas modificações, né, nessa equipe. Deixa eu só, né, pegar aqui, né, achei que estava aqui o provável time do Flamengo. Mas a expectativa, né, os titulares fizeram um treino na academia, né, e parece que o Flamengo vai focar aí as suas forças na Copa do Brasil, né? Parece que vai focar aí na semifinal da Copa do Brasil, né? Aparentemente não tem o provável time do Flamengo aqui. Eu até achei que tinha, até para nós compartilharmos aqui esse provável time, mas fica claro aí que aparentemente o Flamengo vai focar na Copa do Brasil, né? E tem um enfrentamento contra o Corinthians, né? Um Corinthians que vem subindo de produção, um Corinthians que vem, de certa maneira, evoluindo, né, o seu jogo, né? O Ramon Dias vem conseguindo fazer um Corinthians bem mais competitivo, bem mais assertivo, bem mais consistente, né, nos últimos jogos. Isso se traduz em vitórias, né, se traduz em bom comportamento dessa equipe do Parque São Jorge. Então, não será fácil esse confronto para o Flamengo, né? E aí, volto a falar, né, é um Tite que está muito abatido, né? Até o nosso camarada Clebão, né? Kleber Clebão, muito boa tarde para você. Tem essa questão, né? O Kleber Clebão, né? Tem essa questão da multa, mas aí eu te falo, né, Kleber? É lógico, o torcedor, você ou qualquer outro pode, né, ter essa percepção, né? Mas quando o cara é competitivo, né? E o Tite é um cara que está com muito dinheiro. É lógico que mais dinheiro, né, para esses caras fazem muita diferença, né? É papo de milhões, né, que ele vai receber caso, né, seja demitido pelo Flamengo. Está muito claro isso, né, Kleber? Mas eu vejo também muito pela questão competitiva, de não conseguir fazer essa equipe jogar, né, de não conseguir fazer esse Flamengo ser forte, né? Como poderia ser. Como em alguns jogos nessa temporada, ele até entregou, né? Não tem só jogos. Eu venho batendo bastante nessa tecla, o Kleber, que não tem jogos, não tem só jogos ruins do Flamengo nas mãos do Tite. São mais jogos ruins no meu entendimento, mas tem boas partidas, né, que ele entregou, né? E é isso que que o torcedor cobra, né? Um Flamengo constante jogando no mais alto nível. Um Flamengo constante e sendo competitivo durante os 90 minutos, ou 75, né, ou 80 minutos que seja,
Então, de certa maneira, o torcedor cobra, no meu entendimento, Kleber, de forma muito assertiva, né? De forma muito certa, porque o elenco que o Flamengo tem, toda a grana que é investida na contratação desses grandes jogadores, é para se exigir performance mais consistente. É para se exigir performance que levem o Flamengo a boas vitórias e em relação a alguns adversários, né, de forma até mais tranquila, tá, Kleber? De forma até mais tranquila, não fazendo tanta força. E não é isso que acontece. Por isso que o torcedor acaba se chateando, né? Boa tarde, acho que o Tite não passa de amanhã, né? O Gelson Rezende, muito boa tarde para você. A pressão, né? Se fala muito que esse jogo do Atlético Paranaense, até pela rivalidade que tem, né? E por se aproximar desse confronto diante do Corinthians pela Copa do Brasil, pode sim, né? Pode sim ser um jogo aí que impulsione a pressão ao extremo, né? Que já está muito grande, e quem sabe, no fim da partida, caso o Flamengo não tenha uma vitória, né? Caso não tenha uma performance, é isso que o torcedor também vem batendo, né? Performance dessa equipe do Flamengo, pode ser. Pô, você acredita, Léo? Você é favorável à demissão do Tite? Eu nunca vou dar aqui meu ser favorável ou não. Eu acho que o trabalho pode melhorar. Eu acho que o trabalho deve melhorar. E não melhorando é natural. É natural a saída do treinador. É muito mais fácil você trocar o treinador do que trocar muitos jogadores. A culpa é só do Tite? Não, não vejo que a culpa é só do Tite. A culpa é do Tite, dos jogadores também, dos dirigentes também, né? Então é uma culpa de todo mundo. Podemos pontuar a questão tática, né, que no meu entendimento o Tite deixa a desejar. Podemos pontuar principalmente administrar bem essas peças que ele tem à disposição. Muitas dessas lesões, no meu entendimento, Gelson, é pela falta do Tite girar bem esses jogadores, né? O Tite, em muitos jogos, ele foi sempre com os mesmos, né? E tem um banco, e tem um elenco vasto, né? O Tite sempre contou ali com 14 a 15 jogadores, no elenco de mais de 30 ou quase 30 jogadores. Você tem que utilizar. Por mais que baixe um pouco essa qualidade, mas serve principalmente para os seus principais atletas descansarem, né? Irem, de certa maneira, administrando fisicamente a sua condição para chegar nesse fim de temporada que é sempre muito duro, até porque a logística do futebol brasileiro é um país continental, ela impacta, sim, na recuperação dos caras, tá? Ela impacta, sim, no jogo dentro de campo. Isso fica muito claro, Gelson. Agora, é um Tite que sabe disso tudo. É um Tite que tem uma das melhores condições estruturais e financeiras para sustentar 3 competições. Qual clube, né, tem a estrutura e a grana que o Flamengo tem hoje? Ninguém. Ninguém. Essa é a verdade. Tem clubes que podem chegar? Podem. Mas hoje não tem ninguém que tem essa estrutura, né, que dê uma condição que o Flamengo dá para o Tite, em termos de peças, material humano, logística. Então, ele pode mais, né? Ele tem que fazer mais, né? Ele foi contratado para isso, né? Para realmente entregar um Flamengo muito mais consistente, né? Ele só muda as condições dele e bota a base para jogar. Matheus Gonçalves pede passagem, a Rasca já deu. Aí é uma situação, né, Gelson, que você pontua, que você coloca, né, que eu já cobrei bastante, não só do Tite, e alguns treinadores também que passaram pelo Flamengo, né? E até os dirigentes cobrarem essa sequência para esses meninos. Não só o Matheus Gonçalves, entre outros. O próprio Cleiton, o Everton Araújo, né, para dar sequência, para você ganhar esses meninos, né? E aí eu sempre falo, né, Gelson, por experiência própria, que o treinador, no caso o Tite, qualquer outro, ele prefere que quando ele coloca os medalhões, ele divide com esses caras o insucesso, a responsabilidade. Quando ele coloca o menino, Gelson, ele acaba colocando dele na reta. Ele acaba realmente colocando uma mira nele mesmo. Se der errado, por que você colocou os meninos? E tem um torcedor que vai muito em cima disso. Tem um torcedor que consegue analisar o contexto. Não, precisou colocar, porque realmente tem que dar rodagem, tem que dar minutagem para esses meninos, dar experiência, porque você só adquire experiência no futebol ou em qualquer outra profissão jogando, trabalhando, executando. No caso, futebol, estando dentro de campo, errando, acertando, vencendo, empatando, né? Enfim. Então, é algo realmente que às vezes falta, né? Não só o Tite, que já faltou também a outros treinadores, né? Davi Luiz jogando, fala sério, né? É o nosso camarada Kleber Clebão, né? Falando sobre a entrada do Davi Luiz. Meu camarada César Menezes, muito boa tarde, Léo, saudações. A mesmice do Tite me incomoda muito. O cara não consegue fazer bons jogadores evoluírem dentro de campo. A sensação é que ele está sabotando o Fla em conjunto com a diretoria, né? É algo, né, que o treinador ele tem que fazer.
né, César? Essa questão de evoluir. Você tocou num ponto que o grande treinador ele tem também esse papel, evoluir os seus atletas, né? E nós estamos falando de jogadores do Flamengo de altíssimo nível, né, César? Jogadores realmente que têm uma qualidade para o continente muito acima. Jogadores de seleção uruguaia, jogadores de seleção chilena, jogadores de seleção brasileira. É um elenco, né, de selecionáveis esse do Flamengo. E nós percebemos, né, muito pouco. Né? O impacto do Tite ele é menos do que eu imaginava. Por mais que ele não fosse, lá no início, o meu preferido. Por mais que ele não fosse a minha primeira opção. Né? Mas eu não posso dizer que ele não é bom treinador. Ele é bom treinador dentro das suas ideias, que não me agradam. Dentro das suas ideias que não me agradam. A forma que ele vê o futebol não me agrada. Eu gosto do futebol mais ofensivo. Eu gosto de treinadores que tenham coragem. Eu gosto de treinadores que mexam com o seu elenco. Né? Zerem suas possibilidades. Eu sempre bato nessa tecla, César. Se o treinador chegar, no caso do Tite ou qualquer outro, eu venho fazendo muitos jogos do Botafogo, e hoje eu vou fazer mais um, acabando aqui a live, daqui a pouco eu estou indo para o estúdio, para fazer o jogo do Botafogo diante do Grêmio mais tarde, às 9 da noite. O Arthur Jorge. Ah, você sempre fala do Arthur Jorge, Léo, e tal, porque ele me agrada. Eu estou em todos os jogos do Botafogo, saiu da Copa do Brasil, mas Libertadores e Brasileiro eu estou sempre no Newton Santos. Cara, e ele é um cara que joga com o time. Ele é um cara que mexe as peças. É um time muito bem treinado. Ah, hoje ele troca as peças ali, ele vai fazendo algumas alterações realmente bem básicas. Sim, porque o negócio está andando. Mas quando ele chegou, e eu acompanhei o primeiro jogo do Arthur Jorge, ele já chegou colocando um 4-2-4. Ele já chegou colocando o time do Botafogo para frente. Ele fez o futebol do Luiz Henrique por dentro, no 4-4-2, evoluir. É um Luiz Henrique que sempre jogou por fora, sempre jogou aberto, pesando ali do lado direito, trabalhando de fora para dentro. Né? E é um Luiz Henrique hoje que desenvolveu esse jogo por dentro. Trabalha num 4-4-2 com muita desenvoltura. Melhorou como atleta. Né? Então, eu não vejo o Tite fazendo isso com o elenco do Flamengo, até zerando as suas possibilidades. Eu já falei em algumas lives aqui. Teve agora não me recordo do jogo, César, que eu falei, o Tite, para mim, fez tudo aquilo que ele poderia fazer. Aí foi com os atletas em campo, as trocas acabaram não surtindo efeito, né? Mas ele trocou tudo aquilo que eu imaginava que era para trocar, quando tentou colocar o Flamengo para frente. Mas foram poucos jogos, né, que eu vi o Tite fazer tudo aquilo que estava em suas mãos. Porque quem joga são os atletas. Tá, César? Quem joga são os atletas. Né? Então, eu acho que, de certa maneira, em pouquíssimos jogos eu vi o Tite zerar as suas possibilidades. E aí, os problemas dentro de campo ficaram muito mais na conta dos atletas do que, no meu entendimento, na conta do Tite. Né? Léo tem proposta para o Arrasca na Itália. Se eu fosse a diretoria, vendia. O nosso camarada Gelson falando aí sobre uma possível, né, proposta para o Arrascaeta. Né? Meu parceiro Jonas está aí na área. Grande abraço aí para você. Tamo junto sempre, 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 meu irmão. Pedindo a galera para deixar o like, né? Então, você que não deixou o like, deixa o like. Se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino. É muito importante para o nosso crescimento. Dá aquela força, dá aquela moral. Léo, de acordo com o YouTube, o flamenguista em Portugal, Felipe Luiz, aceita ser interino até o fim do ano. Essa questão, né, do Cícero, eu conheço o Cícero, já fiz algumas lives, né, com o Cícero, flamenguista em Portugal. Um grande abraço aí para o Cícero, flamenguista em Portugal. Falando sobre o Felipe Luiz, parece que ele não tem a licença para ser o treinador. Né, Gelson? O Tite ainda é o treinador do Flamengo. Né? Eu vou falar sobre um possível treinador do Flamengo. Eu não gosto muito de fazer isso, Gelson. Eu não gosto muito de fazer isso. O Tite ainda é treinador do Flamengo. Né? Porque senão fica uma coisa meio que forçada. Né? Eu não vou agir assim com um profissional. Né? Eu não vou agir assim com o Tite, com ninguém. Né? Mas eu acho uma chance muito remota. Até porque o Felipe Luiz ele não tem a licença A, se eu não estiver enganado. Ele tem a licença B, né? Que é para dirigir a base, né? Como ele dirige o Sub-20 do Flamengo. Né? E no meu entendimento, tá, Gelson? Ele pode até chegar e dar certo no profissional, mas eu acho que ele tem que percorrer ainda algumas etapas. Né? E eu estava no Maracanã, o Gelson, estava na coletiva e eu fiz uma pergunta no último jogo do Felipe Luiz, o jogo da aposentadoria. Eu perguntei para ele como seria tirar a roupagem de um ex-atleta e colocar uma roupagem de treinador, se ele já se via dessa maneira. Ele disse que era muito difícil, ele estava pensando nisso, mas era uma situação difícil e complicada,
porque eu fui um ex-atleta. E quando você para, é um pouco complicado. Né? No caso dele, não, já parou, já engatou nessa questão de treinador. Mas, naturalmente, é algo que acaba impactando. Né? Algo que acaba, de certa maneira, sendo novo, né? Para o ex-atleta, né? Que agora se torna treinador. Uma coisa é você ser comandado, outra coisa é você comandar, Gelson. Né? Há uma diferença muito grande. Você é comandante, você toma as decisões. Certo ou errado, é você. Né? E eu aprendi, peque pelo excesso, nunca pela omissão. O comandante, o capitão, tem que ser dessa maneira. Né? Então, é uma diferença muito grande em você ouvir as instruções, né? Em você dar as instruções, em você colocar o chip do que você pensa como futebol, das suas ideias, dos seus conceitos, e que realmente tudo isso que você coloca em termos de ideias, conteúdos para os seus atletas durante a semana, seja replicado nos jogos. E não só replicado, né, que tenha boa performance. Né, e, naturalmente, as vitórias, porque a pressão no Flamengo é muito grande. Então, vamos ver, né? Como vai se dar aí, até mesmo a sequência do Tite. Né? Técnico não sabe as qualidades dos jogadores, fazer o quê? O nosso camarada Kleber falando aí do Tite, né? Entrei deixando o like. Valeu, meu camarada Deusmar. Um grande abraço e obrigado pelo carinho. Vai deixando o like aí, vai se inscrevendo. É muito importante, né? Léo, apura essa notícia agora. Gustavo Henrique falou que o Tite foi demitido por conselheiros do clube, né? Aí é complicado, né? Eu tô aqui ao vivo, né, Celso? O Celso. Daqui a pouco eu tô indo para o estúdio para fazer o jogo do Botafogo. Certamente, durante o caminho, durante o percurso aí para o estúdio, né, para fazer a transmissão desse jogo, né, certamente nós iremos falando um pouco mais e sabendo mais de informações, né? Mas até o presente momento, né, não tem nada, né? Não tem nada a respeito aí dessa suposta demissão do Tite, tá? Abraço, amigos, Deus abençoe vocês. Obrigado, Francisco. Grande abraço aí pro meu parceiro Francisco, sempre aqui também dando muita moral pra gente. Muito obrigado mesmo. Né? Valeu demais pela força, pela moral. Obrigado aí pelo carinho, tá? E vamos seguindo, né? Falamos bastante de Flamengo, né? Agora vamos falar de Botafogo, né? Vamos falar um pouco aí sobre o Igor Jesus.